Olá, meu nome é Gustavo, eu vim aqui falar um pouco sobre transformação digital, vim falar um pouco sobre como que a tecnologia tem mudado o nosso dia a dia e como que ela tem mudado as nossas vidas. Falar um pouquinho sobre mim, eu sou servidor público municipal há 2 anos mais ou menos, sou empreendedor, gosto muito de ideias, gosto muito de desenvolver projetos, então me considero um BizDev, né, um desenvolvedor de negócios. De vez em quando ataco como palestrante, o pessoal me convida, não tem como eu dizer não, então eu acabo indo também palestrar em alguns momentos. Sou conector de pessoas, adoro conectar pessoas naquilo que elas buscam, naquilo que elas precisam. E aí essa parte do lado esquerdo aí tem mais a ver com a minha vocação e a parte do lado direito tem mais a ver com a minha missão de vida. E aí basicamente eu sou conselheiro de pessoas também que me procuram com alguns problemas de vida e eu acabo eventualmente mandando alguns conselhos que para elas fazem sentido. Eu sou um doador, semanalmente eu dou pelo menos 10 horas da minha semana para o próximo. Eu não estou aqui querendo dizer isso para poder ficar pagando de bom moço, mas literalmente aqueles que ainda não deram o primeiro passo para poder contribuir semanalmente com as horas de vocês para ajudar o próximo, podem falar comigo que eu tenho também vários programas sensacionais, tenho certeza que aqui também tem vários programas bacanas, então podem falar comigo. E também tenho me especializado um pouco em terapias alternativas de cura, eu gosto de procurar isso, algumas coisas holísticas, porque eu sei que tem como a gente melhorar a nossa qualidade de vida por meio de outras técnicas que não apenas a ingestão de remédios e a medicina tradicional. E aí, recentemente, também virei um blogger no Instagram, então, quem quiser me seguir no Instagram, de vez em quando eu compartilho algumas dicas de vida que eu tenho aprendido, momentos simples de 15 segundos no Stories, então eu acho que pode ser bacana também, com muito humor, muito sarcasmo também. Minha missão de vida, então, é impactar positivamente a vida de mais de 700 mil pessoas, né? E para mim, a gente consegue fazer isso com a tecnologia, a gente consegue ter ferramentas suficientes para a gente poder mudar a vida das pessoas, melhorar a qualidade de vida, respeitar mais cada um. E o que é essa viagem que eu vim falar aqui hoje para vocês? Tem um primeiro gráfico aqui, é um gráfico que fala sobre como que foi o desempenho da tecnologia nos últimos anos. Então o Moore, ele trabalhava na IBM, ele começou a perceber que a cada 2 anos o poder de processamento dos computadores dobrava. E é basicamente quando isso dobrava, necessariamente os computadores ficavam menores e mais baratos. Tão baratos a ponto de cada um de vocês que tem smartphones, no bolso de vocês, já possuem mais poder de processamento do que o homem tinha quando ele foi para a missão Apollo 11, quando ele saiu da Terra. Ele tinha um computador pior do que cada um de vocês que tem um celular com funções mínimas, já possui mais poder de processamento do que o homem ousou sair da Terra, né? A gente pensa, puxa, a galera é louca, né? Pois é, mas a galera saiu. E essa tecnologia tem mudado e ela tem oferecido o quê? Ferramentas, novas ferramentas para que a gente possa desenvolver ideias, desenvolver projetos e como que a gente pode resolver os problemas que sempre existiram com ferramentas diferentes. Esse daqui é o queridinho de muitas pessoas, é uma impressora 3D. Muita gente tem o primeiro contato, acha interessante, faz algum objeto ali em plástico, né, em polímero, acha aquilo bacana, de repente perde um pouquinho o interesse, mas basicamente esse tipo de ferramenta já consegue imprimir em mais de 60, 70 tipos de materiais diferentes. Então não apenas polímeros, hoje a gente já consegue imprimir aço, hoje a gente já consegue imprimir alimento e hoje nós conseguimos imprimir também órgãos humanos. Então, essa tecnologia é uma tecnologia muito interessante que muda a logística, muda o patamar que a gente estava de transporte de peças, porque de repente você pode fabricar a peça no local de uso e a galera tem saído da Terra colocando no ônibus espacial uma ferramenta dessa, que na eventualidade de faltar alguma coisa que não foi colocada, literalmente eles produzem em órbita. Mais uma coisa que tem mudado bastante com as ferramentas que o homem tem construído. A saúde. A saúde tem melhorado, por incrível que pareça, ela tem melhorado por quê? Porque o custo da saúde tem caído drasticamente. Para vocês terem uma ideia, o sequenciamento do genoma humano, logo no começo de 2000, custava em torno de $1 bilhão e demorava muito tempo. Você ia lá, fazia a sua coleta e para você sequenciar o seu genoma,
custava mais de $1 bilhão. Esse custo hoje já é em torno de $100. E você já consegue sequenciar o seu genoma em menos de 5 horas. Beleza, todo mundo aqui viveu sem sequenciar o genoma de vocês. Mas para as mulheres grávidas, quando tiverem seus filhos, na eventualidade de ter algum problema, na ocasião já consegue distinguir mais de 70 tipos de doenças genéticas, que até então, simplesmente a resposta do médico era: nada pode ser feito até que a gente descubra qual doença é. E hoje, com o sequenciamento de genoma, um preço muito mais acessível, é possível distinguir essas doenças e aí fazer o tratamento correto para elas. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Por que a gente tem que se preocupar com isso? Ou pelo menos por que a gente tem que começar a entender melhor para poder trazer isso mais perto do nosso dia a dia? O Brasil está muito mal quando comparado com países do mundo inteiro. Em termos de facilidade de fazer negócio, que é toda a burocracia de abertura de empresas, toda a burocracia que envolve as operações comerciais, de 0 a 100, o Brasil está lá, com a pontuação de 56. Esse valor ele é muito ruim. Por que ele é muito ruim? Porque a gente está perdendo para a média regional da América Latina inteira. A gente perde para a China, a gente perde para o Chile, e realmente a gente tem um caminho muito, muito longo para poder começar a ter negócios mais eficientes aqui no Brasil. Então, a burocracia que nós temos, infelizmente, não é uma burocracia que ajuda, é uma burocracia que, quando comparada com outros países do mundo, ela atrapalha e muito, não é pouco não. E aí, o que isso também acontece com o Brasil? No índice de inovação global, o Brasil ocupa a posição 69 de 128 países. Pessoal, a gente está perdendo para a Turquia, a gente está perdendo para a Tailândia, a gente está perdendo para a Mongólia, a gente está perdendo para o Vietnã, Sérvia, Índia, Kuwait, mas um monte de países que, sinceramente, estão em condições muito piores que nós, em termos de equilíbrio, em termos de problemas culturais. Então, está muito ruim. E quando a gente pega esse índice de inovação e começa a comparar ele com a competitividade global, o Brasil consegue piorar ainda. Então, a gente vai para a posição 80. A gente continua perdendo para a Turquia, para a Tailândia, Vietnã, Sérvia, Índia, Kuwait. A gente só não perde para a Mongólia, mas realmente a gente está perdendo para muita gente. E como que está o Brasil nesse contexto? Bom, a gente sempre fica falando, no Brasil vai demorar, né? O Brasil vai demorar mais 10 anos para chegar a essa tecnologia, carros autônomos e tal, isso aí não é realidade nossa. Só que, na verdade, todos esses índices aqui embaixo que eu estou trazendo do Brasil são superiores aos índices do mundo, a média global. Então, em termos de urbanização no mundo, em torno de 56%, o Brasil está com 86% de urbanização. Então, todos os problemas das cidades no Brasil já estão começando a acontecer, porque estão crescendo muito rápido. Índice de uso de internet, gente, 66% das pessoas no Brasil já utilizam a internet com uma frequência diária. E aí você tem mais celulares, mais chips de celular do que a própria população. Então, olha lá, 114% de utilização de SIM cards, né, de chips de celular. E aí o que isso acontece? Mais gente nas mídias sociais, mais gente ativas, trocando informação, trocando ideia e também lendo. Mas, na maioria das vezes, é mais perda de tempo, né? Mas essa ferramenta não precisa necessariamente ser perda de tempo. Ela pode, sim, ser uma ferramenta utilizada para poder melhorar o dia a dia. Como que tem acontecido com esse comportamento, então? Custo de smartphones tem caído drasticamente, em torno de 7 a 10% por ano, o custo de smartphones. Então, necessariamente, são ferramentas diferentes que estão sendo colocadas nos bolsos das pessoas, e aí sim a gente consegue ter uma possibilidade de uma inclusão maior por meio da tecnologia. 49% das pessoas no mundo já usam a internet. Esse dado aqui no Brasil é superior ainda do que 49%. E 5,9 horas, em média, sendo gastas na internet todos os dias. Gente, 5,9 horas, é uma coisa assim drástica, uma coisa brutal, mas pelo menos a gente começa a entender que não tem como fugir mais disso. Então, como que a gente pode usar isso para o nosso benefício? E quando a gente começa a falar de propriedade, será que a propriedade tem mudado nos próximos anos? Será que a gente tem que começar a falar um pouco mais de economia compartilhada? Bom, tem gente que tem falado isso. No mundo, tem gente que toparia dividir uma casa. 15% das pessoas pesquisadas topariam dividir uma casa. 23% topam dividir ferramentas de uso comum. 26% topam compartilhar serviços. Quem aqui compartilha Netflix aí com a família, com os amigos e tal, né? Então, já é exemplo, né? E aí muita gente fala, não, eu usei Uber, eu gostei, achei bacana.
Só que nas cidades que é possível compartilhar Uber, olha lá, 20% das pessoas já compartilham o serviço de compartilhamento. Então, assim, é muito interessante, as pessoas aguardam um tempo maior de viagem, param no meio do caminho para pegar uma pessoa, para as duas pessoas andarem juntas no carro, junto com o motorista. Então, assim, está mudando, está interessante. Assim, o que pode sair disso para os negócios de vocês? O que os negócios de vocês podem pensar em relação à economia compartilhada, redução de custo de investimento, né? E o emprego, então? Antigamente você vai lá, você publica uma vaga, fica fazendo processo seletivo, recrutamento e tudo mais, contrata a pessoa e tudo mais. Gente, os jovens de hoje sequer estão querendo emprego. É difícil achar alguém motivado o suficiente para falar, não, vou trabalhar. Todo mundo aqui está com índices altos aí de rotatividade, de absenteísmo. Tenho certeza que é difícil, é um desafio hoje tremendo. Só que também tem empresa que fala assim, tudo bem, eu não quero nem contratar gente, eu vou contratar por quê? Por demanda. Eu vou contratar por horas, eu vou contratar por dedicações, por projetos que de repente possam fazer sentido para essas pessoas. Ela fala, não, eu quero entrar nesse projeto e acabou esse projeto, eu vou virar as costas, vou tocar minha vida e vou fazer outro tipo de atividade. Então tem mudado o ambiente de negócio de uma maneira assim drástica mesmo, justamente por conta das mudanças da tecnologia. E as empresas digitais, o que elas são diferentes das empresas tradicionais, offline e tudo mais? As empresas digitais, pessoal, o orçamento delas é drasticamente superior quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento. Elas pegam uma porcentagem gigantesca do faturamento delas e investem necessariamente em produtos que elas nunca viram na vida, em serviços que elas não possuem. Elas estão avaliando, não é 5 anos para frente, não, são 10, 15 anos para frente. Olha lá a comparação, essa linha azul que está lá em cima são as empresas de tecnologia. Quando todos os outros setores estão ali, ó, 1/3 lá para baixo, né? Setor de medicina, setor de mineração, todos os outros setores das atividades humanas estão muito abaixo do perfil das empresas de tecnologia. Ou elas são loucas de gastarem e investirem tanto dinheiro assim, ou elas acharam um caminho aí que as empresas tradicionais não têm achado, né? As empresas digitais, elas perceberam também que não só é mais barato ter um fluxo digital de atendimento aos clientes, como elas começaram a perceber que os clientes preferem ter um fluxo digital de atendimento. Os clientes não querem ligar mais para as empresas, elas não querem aguardar no PBX o telefone tocar. Olha lá, pessoal, 33% acima a satisfação do cliente quando você oferece uma jornada 100% digital. Então, quando você tem o telefone, índice de satisfação médio de 57%. Quando você tem uma jornada completamente digital, que não tem nem interação humana, 33% acima do tradicional. Então, 76% de satisfação. E aí a gente fala, poxa, mas a galera está louca, não quer mais nem ser atendida no telefone, é tudo self-service agora? Bom, tem muita coisa que está rolando, que está assim mesmo. E essas empresas tradicionais, elas perceberam que elas precisam ter uma obsessão maluca, diária, para conhecer os usuários, para poder oferecer o quê? Aquilo que é importante para eles, aquilo que eles estão querendo e aquilo que é valor para eles. Se não for valor, o cliente vai virar as costas, vai embora e aí literalmente a empresa vai ficar sem entender, né? E aí esse gráfico aqui, ele mostra o quê? A quantidade de conversas. Ano após ano, as conversas com os clientes, as interações têm crescido assim, de uma maneira exponencial, uma maneira drástica. E aí, se a gente ficar sempre dependendo apenas do telefone, nós realmente não vamos dar conta dos clientes. Você vai ter que falar para os clientes assim, não, eu não posso te vender, porque eu não tenho infraestrutura suficiente para poder te atender. Então, literalmente, o elemento humano de atendimento tem mudado. Tem mudado por quê? Porque não tem mais condições de atender a demanda que a gente já tem hoje. Isso se aplica para empresas, isso se aplica para o setor público. Não adianta a gente ficar achando que é com o telefone que a gente vai crescer o atendimento ou melhorar o atendimento. Então, quando você aumenta o engajamento com seus clientes, você necessariamente aumenta o seu ticket médio. Então, agora é o boca a boca sendo ampliado, é o boca a boca cada vez mais presente na vida da gente de uma maneira digital, para o bem e para o mal. Transformação digital, então, ela é um conjunto de coisas que tem acontecido, um conjunto de tecnologias que tem acontecido e que não é modinha. Ela é mais uma coisa estratégica da empresa de avaliar
e tudo mais, e parar de ficar pensando como antigamente, é tentar reduzir o atrito em cada interação com o cliente, parar de ter aquela dificuldade enorme para ele poder executar uma ação ou buscar uma informação dentro do produto ou serviço que vocês ofereçam. E aí, é menos não dentro da empresa, é menos parar de bater na cabeça do funcionário e falar, não, deixa quieto, isso aí não vai dar certo. É literalmente começar a buscar mais ideias, para começar a buscar algo que possa ter uma participação maior dos clientes dentro da sua empresa, para poder entender o que eles estão buscando naquele momento, quais são os problemas que nós precisamos resolver hoje. Então, é uma questão de colaboração, de aprendizado, de adaptação e, principalmente, de retorno, de fluxo, de feedback, tentando entender e se reinventar a cada dia, porque, do contrário, vem outras empresas e, literalmente, vão passar por cima e, de repente, a gente vai ficar vendo navios. As empresas digitais, novamente, têm uma obsessão por conhecer os seus usuários. Elas constroem para o cliente e constroem com o cliente, e elas começam a mostrar que é possível tornar os serviços oferecidos mais baratos e melhores para o cliente. Então, literalmente, aproveitar da tecnologia, redução de custos e aí oferta melhor de serviços. Essas empresas digitais, quando elas começam a fazer isso, elas começam a pensar de uma maneira diferente, começam a se tornar empresas exponenciais. Empresas exponenciais são aquelas que realmente investem pesado em pesquisa e desenvolvimento, investem em novos produtos e serviços que necessariamente elas não vão conseguir aprovar, não vão conseguir emplacar, mas de 10 que elas fizerem, se um der certo, elas vão garantir a autossuficiência, vai garantir a sustentabilidade dos negócios. Exemplo de uma empresa exponencial muito interessante, que aqui no Brasil é pouquíssimo conhecida, é o Slack. O Slack é uma ferramenta de comunicação interna das empresas. Então, é como que a empresa pode funcionar internamente e a comunicação seja melhor. Se a gente depender só de e-mail, a gente já sabe qual que é o caos. Então, eles oferecem algumas ferramentas interessantes de comunicação interna que têm feito sentido para muita gente no mundo. Quantas pessoas no mundo, pessoal? 9 milhões de pessoas utilizando semanalmente essa ferramenta. 9 milhões. Imagina a infraestrutura de TI que esse pessoal tem que ter para que todos os dias as pessoas acessem o site. Vários sites aí do Brasil, se receberem 9 milhões de acessos, vão cair, não vão conseguir dar conta do recado, né? Então, essa empresa aí, ela já vale mais de 5,1 bilhões de dólares. É uma empresa assim, que tem crescido gigantescamente. E aí você pode imaginar, então ela deve ter 300 mil funcionários. Não, é uma empresa que tem pouquíssimos funcionários, mas ela utiliza das ferramentas de transformação digital, ela utiliza de automação excessiva para que aquelas tarefas cotidianas possam ser substituídas. A gente não precisa de pessoas para fazer tarefas cotidianas, nós precisamos de pessoas para pensarem aquilo que é mais pertinente, aquilo que é mais importante e criar o valor e oferecer esse valor para o cliente. E eu quero ser assim também, né? Bacana demais, empresa digital, quero ser empresa exponencial. Bom, uma possibilidade de ser, começar a entender de maneira diferente. Você tem que oferecer para os seus funcionários necessariamente uma autonomia maior. Você não pode ficar falando o que tem que fazer, você tem que deixar eles trazerem para você. Então, você tem que dar uma autonomia, e para que essa autonomia funcione, eles têm que se sentir parte do processo, eles precisam estar engajados, então tem que ter um propósito daquilo acontecer. Não é fácil, todas as empresas passam por essa mesma dificuldade, mas é necessário dar maior autonomia. Do contrário, a empresa vai sempre crescer a taxas irrisórias, a taxas pequenas. Precisa necessariamente ter uma integração das coisas. O departamento de vendas, o departamento de suporte ao cliente, todos os departamentos internos precisam ter uma integração para que os processos sejam automatizados, tenham um fluxo mais fácil, para que isso proporcione um tempo menor, um custo menor e tudo mais. Então, na verdade, as empresas precisam expandir com essa inteligência coletiva. E aí, quando eu falo inteligência coletiva, não é apenas a inteligência interna da empresa, é literalmente a empresa abrir as portas e construir uma comunidade em torno daquilo que elas ofereçam. É comunidade mesmo, e aí você vê que tem cliente que faz de tudo para poder divulgar a sua empresa. Tem cliente que fala, cara, isso aqui é bacana demais. Ele não trabalha para você, ele trabalha pelo propósito que você oferece, porque você abriu as portas e criou uma comunidade em volta disso. E aí o que eu quero deixar para vocês aqui, traduzindo aqui os slides de uma maneira um pouco rápida, é que se você está cedo para um compromisso, você já está no tempo certo.
Se você chega no tempo do seu compromisso, você já está atrasado. E se você chega atrasado, literalmente você vai sumir do mapa. O que eu quero dizer com isso? Que a gente sempre tem que chegar e honrar nossos compromissos antes do horário combinado, mas também quando a gente está com problemas estomacais, essa frase também serve, né? Então a gente sempre vai tentar correr para o banheiro. Só que isso aí serve para a transformação digital, pessoal, serve para a nossa vida. Então, de fato, é o que a gente está fazendo hoje para poder pensar no futuro e tentar antecipar essas tendências. Só que aí eu queria pedir para vocês uma coisa só. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas agora eu quero o quê? Eu quero que vocês passem um feedback para mim. Eu quero que vocês me digam qual que é a nota que vocês dão de 0 a 10. Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão entrar em bit.ly/avaliar-ggm. Nesse momento, pessoal, peguem os celulares de vocês. Tenho certeza que a grande maioria de vocês tem internet móvel aí. Não economizem o plano de dados, é bem rapidinho. Por favor, bit.ly/avaliar GGM. Isso é importante para mim, por quê? Porque eu trabalho com a gestão de dados, e eu imagino que eu posso fazer uma palestra melhor a partir do momento dos comentários de vocês. Eu vou aguardar aqui alguns segundos para vocês fazerem essa resposta bem rápida. De 0 a 10, qual que é a nota que você daria para essa apresentação? E também, se quiser deixar algum comentário bonitinho ou algum comentário cruel, fique à vontade, eu não vou chorar, mas eu vou pensar bastante sobre isso. Já vou colocar no próximo. Instagram do Gustavo é gmaieira, está aqui meu telefone também. Eu não gosto muito de e-mail, mas eu funciono com WhatsApp. Quem quiser mandar mensagem para mim, pedir mais alguma informação, nesse slide aqui, se vocês quiserem tirar foto, tem aqui essa palestra, essa apresentação está online também, vocês podem entrar agora e já baixar para vocês, se vocês quiserem. Tem também o link do feedback aí, caso vocês estejam insistindo em não responder agora. E também tem um extra, tem um para casa aí, tem esse extra GGM, que é um conteúdo de 14 páginas aí com informações que eu captei na internet, que eu gostaria de compartilhar com vocês, inclusive com ferramentas de design, ferramentas de produtividade. São links de ferramentas muitas vezes gratuitas que com certeza podem ajudar no dia a dia dos negócios de vocês. Então, basicamente, era isso que eu queria passar de maneira rápida, um assunto muito amplo, e estou à disposição para poder bater um papo com vocês também. Um grande abraço, muito obrigado. Temos 4 minutinhos. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta nesse bate-papo aí, canequinho para você lembrar desse momento. Aí. Alguém gostaria de participar? Ô Gustavo, eu já dei ideia para o pastor aqui, várias pessoas, como que a gente poderia se ajudar. Um é pintor, outro é pedreiro, eu sou corretor de imóveis, um tem uma loja de pintura, tudo. Como que a gente, isso eu já falei há uns 5 anos atrás, nunca dei conta de executar o projeto, e deve estar no plano de Deus, como que a gente poderia ajudar uns aos outros? Você que mexe com tecnologia, um presta serviço para um, para outro, é favor, é um canal, é um aplicativo, como que a gente pode se interagir e se ajudar? Ou na Bíblia fala, tem amigos mais chegados que irmão. Os irmãos não conseguem ajudar, ou de fora ajuda. Como que a gente pode se ajudar num momento desse? Essa é a pergunta. Acho importantíssimo você falar isso. Realmente, dentro dessa sala aqui, temos muitas pessoas que podem resolver os problemas de todas as pessoas que estão aqui dentro. Basta o conhecimento da informação pertinente, né? Então, você faz uma série de atividades na sua semana, outras pessoas podem também ter as mesmas dificuldades, né? Então, o compartilhamento. Então, basicamente, vai funcionar essa ideia se você tiver pessoas suficientemente engajadas nisso. Então, você tem que começar a conversar com as pessoas aí, eu falo do lado e tudo mais, e tentar ver assim, pessoal, é o seguinte, nós temos isso, eu já passei essa ideia não foi desenvolvida. Será que a gente pode montar um grupinho pequeno de 4, 5 pessoas e falar assim, vamos pensar em possibilidades, né? Então, sim, a tecnologia pode ajudar isso de que maneira? De maneira de facilitar a comunicação, de fazer grupos, né? Um grupo de WhatsApp já consegue, sim, fazer uma diferença positiva, desde que ninguém fique falando bom dia todo dia, ninguém fique dando parabéns toda hora de aniversário, e que seja só aquele assunto focado. Esse grupo é disso. É difícil.
É difícil, mas existem grupos extremamente positivos que eu participo no WhatsApp. Quando a gente coloca a regra, a gente começa a mandar todo mundo embora que não está de acordo com aquela regra. Então, por assuntos específicos, você pode criar um grupo de WhatsApp, você compartilha o link para as pessoas poderem participar. Mas, basicamente, é o engajamento mesmo. Eu acho que o que você está falando tem sentido, tem algo que eu conheço, chama Business Network International. Então, rede de negócios internacionais. Como que eles fazem? Você tem que pagar uma mensalidade, você criar a sua rede, tudo bem. Você pode não precisar fazer isso aqui. Mas eles fazem cafés da manhã toda semana. Então, toda sexta-feira eles têm um café da manhã e é uma oportunidade de networking. Então, são selecionados 3 a 4 pessoas e essas pessoas falam sobre o negócio delas. Olha, o meu negócio eu tenho 5 minutos, eu vou falar, trabalho assim, assim, assado, ofereço isso e isso, estou procurando tal coisa. E essas 4, 5 pessoas vão falar isso, e aí você tem um momento de networking, do café e tudo mais. É literalmente um momento de discussão de negócio, e aí essa rede é para se ajudar, só que é uma rede comercial. Então, se eu te ajudar a vender o seu serviço, você vai pagar uma comissão para mim, entendeu? E as pessoas, nesse caso, são engajadas por conta da questão financeira. Você pode engajar por outras questões também. Então, chama Rede de Negócio Internacional, né? Business Network International. Dá para você pegar alguns parâmetros assim na internet, mas você pode criar a sua sem problema nenhum. O foco no caso, eles pegam uma empresa por setor. Então, pega uma de construção civil, uma de tecnologia e tudo mais, e eles se oferecem para outras pessoas e geram muitos negócios uns para os outros. Beleza?